Olá a todos, estamos aqui dando continuidade à análise dos problemas do livro do David Griffiths de mecânica quântica e estamos aqui com o problema 2.3, tá ok? Bom, de acordo com o enunciado aqui, nós temos que... Vamos lá, aqui, né? O problema 2.3, ele fala assim o seguinte pra gente. Demonstre que não há solução aceitável para a equação de Schrödinger, independente do tempo, para o poço quadrado infinito com a energia igual a zero ou a energia menor que zero, energia negativa, né? Aí ele comenta aqui, né? Esse é um caso especial do teorema geral do problema 2.2. Mostramos no vídeo anterior, né? Mas dessa vez, né, ele quer que você faça a demonstração resolvendo explicitamente a equação de Schrödinger, mostrando que você não pode atender às condições de contorno, né, para esse caso, né, se a energia for menor ou igual a zero. Bom, no problema 2.2 que a gente estava tratando anteriormente, né, aqui nos exercícios, ele foi um caso que envolveu a discussão de que você não consegue normalizar a função de onda se você tinha uma situação em que a energia fosse um valor menor do que o valor mínimo de potencial. Né? Se a gente fosse pensar numa relação clássica, por exemplo, seria a situação assim: se você tem um potencial que é maior, mesmo que ele seja o valor mínimo dele, né? O potencial pode ter vários valores, né? Mas o mínimo do potencial seria, e a energia, eu não tenho energia suficiente para vencer esse potencial, eu tenho uma situação totalmente amortecida, né? Vamos dizer assim, se eu pensasse num oscilador, numa partícula que está oscilando dentro de um potencial, né? Se ela não tem energia suficiente para vencer esse potencial, nem para o seu valor mínimo, você teria a situação, a partícula não desempenharia dinâmica, não haveria movimento da partícula. Né? É essa situação que faltou no vídeo sobre o problema 2.2, que ele pediu para comentar uma associação com um caso clássico, que eu não havia falado. É esse, né? Então, você pode pensar num sistema massa-mola, por exemplo, na visão clássica, onde o objeto não tem energia suficiente para, por exemplo, comprimir ou distender a mola. Né? Então, aí o sistema não evolui dinamicamente. Né? Ele não vai haver oscilação, por exemplo. Seria essa situação. Então, você não teria uma função de onda que descreva, se você volta para a interpretação quântica, né? Um sistema quântico, por exemplo, uma partícula oscilando dentro de um poço de potencial, um poço quadrado infinito, né, no caso, você não teria a partícula se movendo, né? Não venceria esse potencial. Seria uma situação assim. Bom, atendendo aqui ao problema 3, né, ele quer que agora mostre explicitamente os cálculos que fazem essa relação, né, no caso do teorema geral, né, que você precisa ter uma energia que seja maior do que o potencial mínimo, e não só isso, né, então, nos casos onde a energia aqui, né, se a gente define que o potencial, que a energia mínima, né, que seria uma energia igual a zero, seria a situação que iguala, né, o potencial à energia total do sistema, seria a hora que a partícula vai para repouso, né, porque aí ela não tem nenhuma energia cinética para manifestar. Então, e pior se esses valores forem menor do que zero energia total do sistema, porque aí com certeza a partícula não se move, porque ela não tem nem sequer energia suficiente para vencer o potencial. Então, ele quer que mostre que as funções de onda que são obtidas neste caso, elas não são normalizáveis, ou seja, elas não conseguem representar uma realidade física acessível. Né? No final das contas é isso que ele está mostrando aqui, né? Então, vejamos aqui o problema. Né? Então, a gente pode partir da equação 2.20 para analisar isso. Né? Deixa eu demonstrar aqui. Aqui, a equação 2.20 é a própria equação de Schrödinger independente do tempo, né? Onde você tem aqui essa relação. Né? Se a gente, para resolver uma equação um diferencial, precisamos isolar esse termo diferencial. Né? Então, essa quantidade eu passo para o outro termo da equação. Né? Então, é o que a gente faz aqui. Né? Veja. Então, tem a derivada de segunda ordem em relação à posição sobre a função de onda estacionária, que seria igual a menos 2m sobre h cortado ao quadrado, vezes a energia, vezes a função de onda estacionária. Mas se a gente for ver aqui os desdobramentos, né, desta equação, nós temos como solução esse tipo de solução aqui, né? Ou seja, a solução para o poço quadrado infinito, né, a função de onda seria A seno de kx mais B cosseno de kx. K é o número de ondas, né, que cabe dentro desse poço, né? Ele tem uma certa largura, né, uma largura de posição inicial até a posição final, né, que a gente vai definir aqui como posição inicial sendo zero, a origem do sistema de coordenadas que você adote seria essa posição, né, como mostra essa imagem, né, tá vendo? Então você tem que o sistema de coordenadas na direção x indica o potencial aqui, por exemplo, na direção y, esse posto de potencial na origem, o potencial aqui é zero nesse local, e aqui nessa posição, posição A, por exemplo, é a largura do poço, né?
Então, aqui o potencial é infinito nessa região, ou seja, a partícula não tem condições de ultrapassar essa barreira, o potencial é muito grande, e aqui também ela tem esse potencial, né? E o poço ele é infinito aqui para a região inferior e para a região superior. É o que caracteriza você chamar de poço quadrado infinito, né? O fato de aqui ser toda a região do espaço, a mais infinito, e para cá, menos infinito. Tá? Em relação ao potencial, né, você tem essas barreiras de potencial atribuídas aqui. Os desdobramentos que nós temos na solução, né, no caso, seriam você olhar as condições de contorno, né, que são os limites do poço. Então, para as condições de contorno para essa função, temos aqui, né, que a função de onda na posição 0, né, seria igual à função de onda na posição A, que seria no limiar, né, quando você está na fronteira, né, da barreira de potencial. Dali para frente você não tem a função de onda se manifestando além dessa região. Né? E nesse local exatamente também não. Você não tem a função de onda igual a zero, exatamente, que é onde a função de onda morre, né, vamos dizer assim, né, o termo, ela não se manifesta mais aí. E aqui, aí tem os desdobramentos, evidentemente, né, se você vai e faz as devidas substituições, você tem lá a função de onda estacionária, né, na posição 0 é igual a vezes o seno seria aqui de 0, porque é o número de ondas K vezes a posição 0, né? Mais uma constante B que multiplica cosseno de Kx, só que K vezes 0, que seria a posição. Então, no final das contas, a função de onda em 0 seria igual a constante que multiplica o cosseno. Também, em função da posição em A, né, a gente tem esses desdobramentos para essa função também. No caso, aqui seria para definir o valor de energia, no caso, se você quer obter o valor de energia para o pulso. Né? O foco não é esse no caso do problema, né? Mas esses desdobramentos, né, dizer em relação igual a constante B, aqui, quando você tem psi em 0 e psi em A, é para a gente levar em conta essas informações para substituir aqui. Né? Então, vejamos aqui no nosso problema, é o que a gente vai fazer aqui. Ó. A gente pega a equação 2.20, que é a equação de Schrödinger independente do tempo, isolando esse diferencial aqui, escrevendo dessa forma. A gente tem também a equação 23, que são aquelas consequências, né? Psi de 0 igual a psi de A, que é igual a 0, simplesmente, né? E se a energia for igual a 0, que é um primeiro caso que ele está tratando ali, né? A gente tem, então, que a derivada da segunda ordem em relação à posição de psi também vai ser igual a 0, né? Não tem jeito, né? Que a função de onda vai ser 0 nesse local. Então, de fato, com esse valor de energia vai ser igual a 0, porque aqui, né, seria isso igual a 0, né? Então daria a derivada, seria igual a 0 ali. Então a função de onda em função da posição seria igual a A mais Bx nessas condições, né, para poder satisfazer essa equação. E psi de 0 então vai ser igual a A. O A, por sua vez, tem que ser igual a 0, para que a função de onda seja 0 nesse local, né? E isso também implica, né, que a função de onda igual a Bx seja também psi seja psi seja igual a bx, né? Então tá ok. Então psi de A seria igual a BA, mas também tem que ser igual a 0 de acordo com as condições de contorno do poço quadrado infinito. Isso implica, né, que B então tem que ser igual a 0, a única possibilidade, já que o A é a largura do poço, né? Não tem como dizer que isso é 0. Então psi é igual a 0 nessas condições. Se a energia, então, veja, para a energia igual a 0, né, a função do de fato ela é 0, né? Não tem jeito. Né? Se eu substituir aqui o valor de energia igual a 0. Se a energia for negativa, né, um valor menor que 0, então a derivada de segunda ordem em função da posição sobre a função de onda estacionária seria igual, então, a kappa, né, kappa quadrado psi, que seria a solução para esse caso, né, seria os casos da solução para o poço quadrado, e com o kappa sendo definido dessa forma, né, como sendo raiz quadrada de menos 2 vezes a massa vezes E sobre H cortado, né, que seria a energia, por um caso onde você tenha uma partícula que estaria livre de um potencial. Né? Então isso daria aqui para a gente, né, que seria um caso, um valor real, tá? Então a energia ali é negativa, então não corre o risco daquela raiz quadrada ser complexa, né, o resultado disso, porque o E é negativo e tem o fator menos lá na equação. Então psi de x vai ser igual aqui a A vezes E elevado a kappa x, mais B elevado E vezes E elevado a menos kappa x, né? Que essa aqui seria a solução para o caso da energia negativa, né? E desta vez, né, ele mostra aqui, né, que psi de 0 então vai ser igual a A mais B, que as exponenciais vão dar 1, né, igual a 0, que estou na fronteira aqui, né, do poço potencial. Então, nessas condições, B seria igual a menos A, né, que é a maneira que você satisfaz essa equação. Então, psi vai ser igual a A vezes
por exemplo, né, substituindo A, podia substituir B, indiferente, né, mas no caso substituindo A, fica E elevado a capa x menos E elevado a menos capa x, né. Enquanto que psi de A seria igual a, no ponto A, né, seria a mesma expressão, A, só que E elevado a menos capa A menos E elevado a I capa A, tá ok? Que seria soluções envolvendo a outra borda, né, que seria igual a zero também, né. Ou mesmo, né, implicando aqui que isso implica, né, que o A deve ser igual a zero, ou ele é igual a zero, então seria psi seria igual a zero, seria uma das soluções, né, se o A for zero, já garante que psi de A seja zero. Mas também há esse parênteses aqui que também seria você tratar o caso onde se E elevado a capa A igual a E elevado a menos capa A forem iguais, né, aí também é uma maneira de satisfazer que psi de A seja igual a zero. E essa informação é física, né? Dizer que é igual a zero que a gente analisou lá. Na barreira de potencial não permite a partícula ir além disso. Então, esse caso teria que ser, né, nesse caso, né, já que isso aqui é uma relação, né, são iguais, é uma outra possibilidade. Então, nesse caso, seria dizer que E elevado a 2kA, que seria passar A, seria igual a 1. Né? Porque se for igual a 1, você tem essa relação satisfeita, né? Então, isso mostra, né, que você passa. Na verdade, você passa dividindo, né? Passa essa quantidade dividindo, aqui fica o fator 1, aqui fica elevado a 2kA. Bom, aí para você resolver aqui, no caso, para encontrar a relação, né, nós vamos aplicar o logaritmo natural nos dois lados da expressão, né? Convenientemente, logaritmo natural por se tratar de exponencial. Então, você tem aqui que 2kA é igual ao logaritmo de 1, e isso, de fato, é igual a zero. Então, esse expoente tem que ser, de fato, zero. Então, kappa é igual a zero nesse caso, porque o A é a largura do poço. A com certeza não é zero, é um valor real positivo. E, novamente, nós temos que psi é igual a zero nesse caso. Então, veja, para todas as tentativas que a gente está fazendo aqui para mostrar que a função de onda na origem deve ser, na origem do sistema de coordenadas tem que ser zero, e no ponto A também tem que ser zero, veja que, de fato, ou as constantes de normalização são igual a zero, ou no caso, o próprio termo é igual a zero. Então aí você tem as condições. Então, para todos os casos, né, o que se mostra aqui, então, né, que de acordo com as condições de contorno, né, ela força, né, que a função de onda seja igual a zero. Quem força isso são as condições de contorno, né? Não tem jeito. A onda, ela não tem energia, a partícula não tem energia suficiente para sair do poço, né? Aqui à esquerda, antes de zero e nem depois da posição A. Então não tem jeito. A função de onda é zero, de fato, nessas duas localidades, né? Que inaceitável, né, nesse caso, né, que seja normalizável, né? Então, nesse caso aqui, não é normalizável essa função de onda aqui. Então, no caso, ele mostrou para a gente essa situação, né? Então, de acordo com o que o item está mostrando aqui para a gente, né? Opa, sim, eu tenho que subir aqui um pouquinho. Vamos ver. Aqui, só para olhar o enunciado novamente, né, que ele falou que queria que você demonstrasse que não há soluções aceitáveis para a equação de Schrödinger independente do tempo, né, para o poço quadrado infinito, quando a energia de fato era igual a zero, porque de fato a função de onda é zero, e quando a energia era negativa, né. Por mais que a gente tentasse todos os casos, né, a gente tinha essa relação aí que estava sendo tratada, tá bom? Então, essa é a questão que a gente estava analisando aqui, a questão 3, ok? Até!